Muito bem, pessoal, vamos fazer a nossa aula sobre controle da eliminação urinária. Essa é uma aula interessante porque ela te dá os fundamentos antes de você fazer o procedimento que eu acho mais dos complexos no laboratório de enfermagem, que é a passagem de sonda vesical. Então eu vou passar para vocês aqui alguns conceitos do cuidado ao paciente que tem problema com eliminação urinária e lá no laboratório as professoras vão passar para vocês as técnicas para fazer sondagem vesical, tá bom? Primeira coisa, entender que na eliminação urinária eu preciso de todo o complexo do sistema urinário, que envolve os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Essa uretra tem diferença do homem e da mulher, o que interfere diretamente no procedimento, na hora de você fazer a sondagem vesical. E quando a gente entende, as razões, os problemas que isso pode acontecer, tanto a nível renal, a nível de ureter, a nível de bexiga, a nível de uretra, eu consigo direcionar o cuidado de enfermagem para esses pacientes. Por isso que é importante não só pensar na sonda vesical, que esse semestre é o problema de vocês, mas a partir do próximo semestre entender que existem outros problemas que podem acometer o paciente desde o nível renal até a sua eliminação da urina lá na uretra. Então, lembrando aqui, eu tenho um desenho do sistema urinário masculino e do sistema urinário feminino. Ambos são bem semelhantes em questão anatômica, dois rins, os ureteres longos, caem na bexiga, com a diferença agora que a uretra, o canal uretral aqui, o tamanho da uretra é muito mais longo no homem do que na mulher. Isso justifica as constantes infecções urinárias que podem acometer as mulheres. Não é porque é mulher ou porque tem infecção urinária relacionada ao sexo, mas anatomicamente a bactéria consegue migrar muito mais fácil para dentro da bexiga, porque o canal uretral que ela precisa vencer é muito menor. Tá? Então observem aqui que para você ter uma sondagem vesical masculina, você precisa romper duas curvas. Uma delas é a primeira curva, que é a base do pênis, e a segunda curva, que é ali próximo da próstata, com entrada para a bexiga. E na mulher não, na mulher é um canal único, reto, e a facilidade de você sondar uma mulher é muito mais fácil no ponto de vista de romper barreiras na hora de introduzir a sonda. Relativo aos rins, o que eu posso dizer para vocês? Eles recebem sangue pela artéria renal, 20 a 25% do débito cardíaco passa pela artéria renal. Então, é um volume de sangue bem considerável, bem importante, e o rim desempenha um papel fisiológico importante na sobrevivência daquele paciente. E é nessa unidade funcional, que é o néfron, que acaba acontecendo a filtração. Então, os glomérulos filtram do sangue água, glicose, aminoácidos, ureia, creatinina, eletrólitos e assim por diante. Então, quando eu tenho um problema relacionado à filtração, a primeira coisa que se pensa são alterações que aconteceram lá nos glomérulos que ficam na unidade funcional, que são os néfrons. Apesar de fazer toda essa filtração lá no rim, não é para filtrar proteína nem célula sanguínea. Então isso é importante lembrar, porque quando você cuida de um paciente e ele fala para você, olha, quando eu faço xixi tem sangue. Você precisa entender se o que tem sangue ali é um rompimento de algum vaso que tem em todo o trajeto do sistema urinário, ou se está acontecendo de ter depósitos no fundo, parecendo grãos avermelhados, com grão de areia avermelhado, que pode ser célula sanguínea. Então, às vezes acontece de ter rompimento dos néfrons e passa por essa membrana de filtração, passa hemácia. E aí essas hemácias se aglutinam e acabam sendo observadas, às vezes a olho nu, na maioria das vezes elas são detectadas em exame de laboratório. Já a proteína é uma molécula muito grande, uma unidade muito grande para ser filtrada. Se acontece de ter paciente com hipertensão, diabetes, muito açúcar circulando, acaba lesionando o néfron, pequenas proteínas passam por essa unidade funcional. E o paciente relata, um exemplo, a albumina é uma proteína, que ele acaba fazendo urina lá num vaso ou num piniquinho, por exemplo, e faz espuma, muita espuma. Não é qualquer espuminha, não. É muita espuma. Significa que está passando muita albumina. Então, a unidade funcional dele já está começando a se deteriorar. Isso é preocupante. Então, são sinais bem discretos que acabam detectados precocemente para você investigar outras situações de complicação renal. Então, o rim ele tem esse papel importante no equilíbrio hidroeletrolítico. Ele faz essa filtração, elimina o que não é necessário e passa por ali, por exemplo, eletrólitos que são jogados fora. Mas ele absorve 99% desse líquido filtrado, que é para poder devolver para o organismo para fazer a homeostase, para fazer o equilíbrio. Tá bom?
Um paciente com débito urinário normal urina entre 1.500 e 1.600 ml por dia, de média. Não quer dizer que é o máximo nem o mínimo. A média gira em torno de 1.500 a 1.600 ml de urina por dia. Isso é muito importante lembrar. Outra coisa importante é que lá nos rins, eles produzem a eritropoietina. Nossa, é muito difícil de falar. Eritropoietina. E aí o que acontece? São hormônios que estimulam a produção de hemácia. Com isso, pacientes que têm problemas renais podem a longo prazo desenvolver insuficiência renal crônica e estão comumente associados com anemia. Então, esses pacientes precisam ter acompanhamento também, no caso da hemácia, para saber se não precisam fazer reposição de sangue constantemente. Uma coisa interessante de falar da eritropoietina, que como ela é um hormônio que produz hemácia, ela é considerada nos Jogos Olímpicos como doping. Por isso que as pessoas fazem vários exames, porque se ele tem alguma vantagem no esporte, ele acaba sendo desclassificado. Como esse hormônio produz hemácia, ele tem mais célula para carregar oxigênio, o desempenho muscular dessa pessoa, tanto cardiovascular quanto muscular, ele é maior. Então ele tem uma consequência de vantagem em cima dos outros atletas. E outro hormônio que é produzido também nos rins é a renina. Essa renina ela faz a vasodilatação renal, que auxilia na conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 e ela retém água, vasoconstrição e melhora a pressão arterial. Por isso que paciente que tem insuficiência renal crônica não produz a renina, não consegue fazer a vasoconstrição, vasodilatação, retenção de água e faz um desequilíbrio total da pressão arterial. Muitos pacientes com insuficiência renal crônica têm pressão sistólica e diastólica elevadíssimas, acima de 200 milímetros de mercúrio. Uma das causas vem da falta de produção de hormônio que faz essa conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2. Por isso que é importante acompanhar a pressão arterial de todo paciente que tem insuficiência renal crônica. Depois dos rins, então pensa, eu estou pensando agora anatomicamente, eu estou avaliando os rins, agora eu passei para produzir urina, passei para o canal de distribuição até chegar na bexiga, que são os ureteres. Os ureteres drenam a urina por esses ductos coletores lá do rim até a bexiga, um de cada lado, um para o rim direito, um para o rim esquerdo. Transporta a urina por movimento peristáltico e isso previne o refluxo de urina lá da bexiga para cima no rim. Por isso que quando falam que o paciente tem infecção urinária, tem que ser tratado logo, porque começa a criar micro-organismo na bexiga e ele tende a subir até atingir os rins. Por sorte, os fluxos por movimento peristáltico acabam dando jatos de urina para dentro da bexiga, o que facilita a proteção, mas isso não impede 100%. Por isso que infecções urinárias que atingem a ação renal, na maioria das vezes, eles internam o paciente para poder tomar antibiótico por via endovenosa, já que a recuperação do paciente vai ser mais complicada e a evolução para uma infecção mais grave é muito mais rápida. Então, é preocupante pacientes que têm infecção urinária a nível renal. E o aumento do peristaltismo, quando acontece, por exemplo, num cálculo renal, um cálculo renal entra dentro de um ducto desses do ureter, por exemplo, e ele tenta por peristaltismo empurrar essa pedra, esse cálculo renal, para ser eliminado. E aí é o que causa no paciente as cólicas, que são dores muito fortes, e o paciente acaba tendo características específicas de cólica renal, que é dor intensa, vômito espontâneo por causa da própria dor. A dor é muito intensa, ele acaba tendo esse tipo de dor. E quando você faz a estimulação por palpação, o paciente refere muita dor. Já a bexiga é um órgão dilatável, ele é oco por dentro, ele é pequeno. A bexiga retém na sua unidade funcional aproximadamente 600 ml de urina, na sua capacidade fisiológica, vamos assim dizer, sem comprometimento. E já com 150 ml o paciente sente o desejo de urinar. Lembra que eu falei lá atrás que o paciente urina em média 1.500 a 1.600 ml por dia? Dividido isso ao longo do dia, ele tem ali, em média, 3 a 4 episódios de urina durante o dia. Então, 600 ml é uma capacidade média funcional que ele tem. Mas existe a possibilidade de atingir muito mais do que isso. Vamos ver ali para frente. O esfíncter interno, ele relaxa na urgência urinária, mas o esfíncter externo ele é controlado por movimento voluntário. Por isso que acontece que quando você tem vontade de ir ao banheiro, você controla a sua urina através do esfíncter externo. Imagina que você está num ônibus, andando, indo no caminho da sua casa, deu vontade de ir ao banheiro, dá tempo de você segurar e chegar em casa. O que acontece é que alguns pacientes, com o passar do tempo,
perdem a capacidade de controlar o esfíncter externo. E nisso, ele acaba eliminando a urina na roupa. E isso é ruim para um paciente que tem a perda das funções do esfíncter, porque ele acaba se isolando socialmente, ele acaba ficando em casa, porque ele fica com vergonha de sair. Ele se isola na casa, ele não quer mais conversar com as pessoas, porque toda hora que ele perde o controle, ele se urina todo. Né? Então, esse tipo de paciente merece muito mais atenção psicológica para tentar superar essas dificuldades ou encontrar alternativas paliativas, como o uso de fralda ou alguns dispositivos coletores externos, que eu vou citar para vocês, para facilitar um pouco esse controle, essa derivação urinária, para que ele não se suje toda hora. E dar um pouco mais de qualidade de vida para esses pacientes. A uretra, depois da bexiga a gente tem a uretra, ela leva a urina para fora da bexiga até o meio externo, e o jato de fluxo de urina, que é onde a gente faz o ato de urinar no banheiro, ele acaba limpando a uretra das bactérias que estão tentando atingir a nossa bexiga. Por isso que é muito importante não segurar o ato de urinar por muito tempo. Se você passa muitas horas sem ir ao banheiro, você dá a chance das bactérias se multiplicarem e ela migrar até a sua bexiga e causar infecção urinária. Aí o que acontece? Na mulher que mede de 4 a 6,5 centímetros de uretra, ela tem maior propensão a desenvolver infecção urinária porque o trajeto é mais curto. Já no homem tem cerca de 20 centímetros da parte externa até a parte interna de uretra. Então você tem uma proteção maior quanto à migração de bactérias pela uretra. Olha aqui uma foto, né, que eu já mostrei lá atrás para vocês, mas você tem um trajeto muito mais longo, você tem a uretra da parte externa e depois você tem toda uma uretra da parte interna. Essa uretra passa aqui por dentro da próstata, aonde você pode ter pacientes com problemas de hiperplasia de próstata, com dificuldade de urinar, porque essa próstata fica inchada, ela comprime a uretra, o paciente vai ao banheiro, urina, mas ele não sai satisfeito, porque ele acha que interrompeu já o fluxo, que já tinha acabado. Mas ela só bloqueou a passagem de urina e o paciente não esvaziou totalmente a bexiga. Por isso que pacientes que têm problemas na próstata vão várias vezes ao banheiro, mas eles não se sentem satisfeitos toda hora. Agora eu vou passar para vocês algumas alterações, algumas condições patológicas que podem alterar em todo o sistema urinário do paciente. Então, essas condições patológicas são as alterações que afetam a função renal do paciente, tanto em volume, o volume de urina que ele produz, quanto a qualidade dessa urina. Não adianta nada o paciente urinar 2.000 ml por dia e ele não ter capacidade de filtrar o sangue, ele eliminar só água. Tá? Então você precisa ter a capacidade de filtração também. Essas alterações elas podem ser de origem pré-renal, né, lá no rim ou antes do rim. Ela pode ter alteração renal dentro da unidade funcional ou ela pode ter alteração pós-renal, ureter, bexiga e lá na uretra. Vamos ver quais são essas alterações? Alteração de volume. Então vamos lá. Primeira alteração que a gente tem. Quando o volume é normal, podemos dizer que o paciente está urinando entre 800 ml e 2.500 ml por dia. Então eu posso falar que ele tem uma urina normal, volume de urina normal. Se ele tem por um acaso um volume abaixo do normal, eu tenho então oligúria. O paciente tem urina inferior a 400 ml de urina por dia, o que fazendo uma conta dividindo por 24 horas vai me dar menos do que 16 ml por hora. Tá? Faça a conta, 400 dividido por 24, eu tenho menos de 16 ml por hora. É importante saber disso porque cai em concurso o que é oligúria, o que é anúria, o que é poliúria, e às vezes eles falam em ml por hora ou em ml por dia. Tá? Então você precisa entender como é que se classifica esse tipo de alteração quanto a volume. Anúria, quando você tem um paciente que tem uma eliminação urinária abaixo dos 100 ml por dia. Isso dá aproximadamente 4 ml por hora. Então é muito pouca urina. E ele acaba tendo uma concentração muito intensa. A cor da urina desse tipo de paciente, quando você pega, a gente fala que lembra a cor de Coca-Cola. Tá? Então, tenha a consciência de que quanto mais concentrada é a urina, mais escura ela vai ser. E existe o caso acima do volume normal, que é acima dos 2.500 ml por dia, que é o caso da poliúria. Quando você pega 2.500 e divide por 24 horas, ele chega a ter mais do que 100 ml por hora. E isso é classificado como poliúria, poli de muito, úria de urina. Não se esqueça desse radical. Outras alterações que eu posso encontrar. O paciente pode referir que está com disúria, porque ele está com o ato de urinar associado à sensação de dor, queimação ou desconforto. Se ele referiu para você, olha, eu estou com dor na hora de fazer xixi, tá? Então ele está com disúria. Isso é uma classificação técnica que você vai escrever no prontuário do paciente.
Outra coisa é a urgência, a necessidade súbita de urinar. Então, alguns pacientes sabem que tem dificuldade de controlar o esfíncter externo. Quando ele tem a iminência de urinar, ele já fala para vocês, estou precisando ir no banheiro. E ele deixa ele ir fazer, para o que está fazendo, deixa ele fazer o xixi dele, para ele não ter que se sujar ali na hora na frente de vocês. E você está fazendo uma entrevista, fazendo um exame físico, né? Então, respeite essa urgência do paciente. Ela é uma alteração também já patológica. E a polaciúria. Tá? Polaciúria é uma classificação que leva a ter o aumento do número de vezes que o paciente faz xixi no dia. Tá? Ele não aumenta o volume, ele não faz mais que 2.500 ml, ele continua dentro do padrão normal, só que ele tem que ir várias vezes ao dia. Um dos casos clássicos é o paciente que tem hiperplasia de próstata, que ele vai ao banheiro várias vezes porque ele não consegue esvaziar por completo a bexiga. Ou no caso das grávidas, as gestantes, que o abdômen gravídico começa a pressionar a bexiga, então com um pouco de urina que ela produz e enche a bexiga, já dá vontade de ir ao banheiro. Então por isso que as gestantes vão várias vezes ao banheiro. Outras alterações, noctúria. Então o ritmo circadiano, aquele ciclo diário nosso, né? Amanhecer, acordar, despertar, vai ao trabalho, descansa, tem o repouso, depois vai dormir. Esse ritmo se altera de acordo com o nosso trabalho. E a urina também sofre interferência quanto a isso. Né? Então, ela aumenta a produção de urina durante o dia, até porque o nosso hábito de beber água é maior durante o dia. A gente está acordado, ninguém vai beber água dormindo. Tá? E quando o paciente vai à noite, ele vai ter repouso. Se ele já urinou antes de dormir, ele passa a noite inteira sem ter urina. O problema é que, se você trabalha até altas horas da noite bebendo água, se você tem esse hábito de beber até o final da noite, antes de dormir, provavelmente você vai acordar no meio da madrugada para poder ir ao banheiro. O teu hábito durante o dia influencia também o seu hábito de ir ao banheiro à noite. O caso patológico que a gente pode associar a isso não é o hábito da pessoa só, é o caso do paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem dificuldade de bombear o sangue. Quando ele tem dificuldade de bombear o sangue, acaba represando muito sangue nos membros inferiores. Vocês já devem ter visto o paciente que tem muito edema nos membros inferiores. Quando acontece dele deitar, porque ele vai ao repouso, ele fica na posição horizontal, o coração trabalha mais leve, mais livre. Então ele consegue bombear melhor o sangue, aquele edema é absorvido e aquele edema é água. Essa água entra dentro da intravascular, é distribuído pelo corpo, passa pelos néfrons lá no rim, é filtrado e produz mais urina na madrugada. E aí o paciente tem que acordar para ir ao banheiro porque ele sente a necessidade de urinar. Tá? Então, insuficiência cardíaca é um quadro que induz o paciente a ter a noctúria, o hábito de urinar durante a noite, que é o período que a gente deveria estar em repouso. O outro é o caso de insônia. Né? O paciente tem insônia, fica acordado durante várias horas, começa a beber água e aí o organismo pensa, ou ele pensa que você está trabalhando, produz mais urina e aí você vai ter que ir ao banheiro também durante a madrugada. O caso da insuficiência cardíaca é um caso clássico que vocês podem ver em casa, né? Quem tem vó ainda que estão vivos e você tem eles com edema nos membros inferiores, começa a reparar se à noite ele não tem a noctúria, se ele vai ao banheiro algumas vezes à noite por causa do próprio edema que foi reabsorvido. Agora, condições patológicas associadas à função pré-renal. Lembra que eu coloquei algumas coisas agora para vocês, algumas nomenclaturas, algumas alterações, e eu vou colocar algumas condições agora que são relacionadas ao pré-renal, antes de chegar no rim. Então o sistema geniturinário está preservado, mas eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo que vai lá para os rins. Se chega pouco sangue no rim, e ele tem 20 a 25% do débito cardíaco passando na circulação sanguínea, ali naquela filtração renal, eu posso ter problema de filtração. Por exemplo, desidratação. Se eu tenho pouco líquido no intravascular, ele vai filtrar menos, ele vai ter menos produção de urina. Então, todo paciente desidratado tem menos produção de urina. Isso acontece, por exemplo, em criança que está desidratada. Você vai olhar, a primeira coisa para essa criança é como é que está o débito urinário dela. Tá bom? Você vai relacionar ao tanto de hidratação que ela tem durante o dia. Hemorragia, se o paciente teve uma hemorragia, diminuiu o volume intravascular, diminuiu o volume sanguíneo, ele tem menos débito cardíaco. Se tem menos débito cardíaco, vai filtrar menos sangue, então vai ter menos produção de urina. Insuficiência cardíaca congestiva. Se ele tem dificuldade de trazer o sangue de volta para fazer a distribuição, ele vai ter menos sangue para poder passar pelo rim, então ele vai ter também menor produção de urina. É relacionado sempre ao sistema cardiovascular para você falar, olha, houve uma desidratação, houve um sangramento, houve uma falha do coração em bombear, não passou o débito cardíaco, não filtrou. Ok? Agora, as condições renais. Tem um paciente que tem problema renal. Então, é dentro do rim o problema.
problemas diretos nos glomérulos ou nos túbulos renais. Então eles vão interferir diretamente na reabsorção e secreção de urina. Se houve uma alteração, o paciente que é diabético começa a ter hipertensão arterial, começa a lesar os túbulos renais, pressão arterial na artéria renal começa a prejudicar, você tem alteração dos glomérulos e aí você tem problema na filtração. Pacientes também que têm reações transfusionais formam um complexo antígeno-anticorpo que ele é muito agressivo para a filtração. E aí esse paciente, ao longo de receber muitas transfusões, podem desenvolver insuficiência renal por problemas de filtração lá nos glomérulos. Diabetes mellitus, como eu falei, e a hipertensão arterial também, como eu já citei. Alterações pós-renais. Então eu tive alteração intrarrenal, agora uma alteração depois do rim, que vem os ureter. São as relacionadas com a obstrução do fluxo de urina do sistema de coleta. Então, produzir urina no rim, vai drenar para a bexiga através do ureter. Produzir um cálculo renal, esse cálculo renal entrou ali dentro do ureter e obstruiu a passagem da urina. Tá? Então, isso pode acontecer. Cálculo renal, coágulo, tumores, hipertrofia de próstata, tudo isso obstrui a passagem da urina do meio interno para o meio externo. Então, são as condições pós-renais. Eu coloquei aqui uma observação que são as doenças do sistema nervoso central. Quando o paciente está sedado, ele também perde o controle do esfíncter externo. Então, ou ele pode ter bloqueio e aí reter a urina, que são os pacientes que tiveram anestesia, por exemplo, ou os pacientes que tiveram trauma crânioencefálico perdem o controle total do esfíncter e aí teve a urgência urinária, ele acaba relaxando o esfíncter externo e vai urinar na roupa naquele momento que o organismo sentiu necessidade. Pacientes que têm artrose, têm dificuldade de locomoção, eles tendem a não ter a vontade de ir ao banheiro ou eles mudam o hábito de ter um pinico embaixo da cama, por exemplo, para não se deslocar, porque eles sentem dor ao deambular. Tá? Então, a alteração é pós-renal, não tem nada a ver com a produção de urina, mas eles têm alteração no volume de urina ou no volume, no hábito de ir ao banheiro, e aí você tem esse tipo de alteração. Parkinson, né, porque ele também tem dificuldade de locomoção, de usar o sanitário, então são todos esses pacientes que a gente precisa prestar atenção na qualidade de vida dele e como é que eu, enfermeiro, vocês enfermeiros, vão começar a promover o cuidado para esse tipo de paciente. Síndrome urêmica, tá? Existe uma síndrome chamada síndrome urêmica, que é a falência da função renal. Então, a síndrome urêmica começa a subir a ureia, tá? De maneira progressiva, e ele tem origem, né, nos danos irreversíveis que aconteceram lá nos glomérulos e nos túbulos, e ele não consegue mais filtrar. Então, todos esses metabólitos, principalmente a ureia, cai na corrente sanguínea e ela não é mais filtrada. E a insuficiência renal causada por essas lesões leva o paciente até a síndrome urêmica, que nada mais é do que ter náusea, vômito, cefaleia, convulsão, coma e até morte. São todos reflexos neurológicos causados pelo aumento excessivo da ureia, porque o paciente teve a insuficiência renal produzida por uma lesão constante e permanente lá dos glomérulos na filtração. Por que é muito importante você tomar cuidado do paciente com insuficiência renal? Quando ele é dependente da hemodiálise, se ele não faz hemodiálise, ele desenvolve a síndrome urêmica. E aí começa a ter sinais leves, que são náuseas e vômitos e dor de cabeça, até ter convulsões, coma e morte, como eu citei aqui. Tá? Por isso que é importante tomar conta da fístula do paciente, do catéter de hemodiálise, porque é muito preocupante. A vida do paciente depende da manutenção desses acessos para fazer hemodiálise. Tratamentos para síndrome urêmica, para aquelas lesões irreversíveis. O paciente começou a ter lesão irreversível, ela não é de uma hora para outra, ela pode ser progressiva, começa a ter lesão parcial e aí vai aumentando até ter lesão total. O paciente tem falência da filtração, então você tem que começar do quadro leve para o quadro mais complexo. Na síndrome urêmica eu tenho tratamentos conservadores, tá? São aqueles que não intervêm cirurgicamente, eu não tenho uma intervenção mais agressiva. Tá? Vamos lá, tratamento com medicamentos. Então o paciente vai tomar, por exemplo, um diurético para poder melhorar a filtração do sangue para eliminar mais urina ou filtrar melhor o sangue. Dieta, restrição hídrica. Então são controles que ele faz em casa para melhorar a dieta desse paciente, para melhorar a ingesta hídrica, para ele ter um controle melhor, para não ter uma complicação renal. Ou às vezes um acúmulo excessivo de líquido no sangue, isso também sobrecarrega o sistema cardiovascular. Então esse paciente precisa ter esse tipo de controle e o conservador são os primeiros passos que eles fazem. Já os agressivos é a diálise peritoneal, a hemodiálise tradicional e às vezes até o transplante, a substituição do rim por um outro de um doador. Esse transplante pode vir doador cadáver ou doador vivo, intervivos.
Vocês vão ter uma aula só sobre isso ainda. Vocês vão trabalhar a parte ética legal e a parte de transplante nas disciplinas mais para frente. Agora eu vou passar para vocês as alterações da eliminação urinária. Retenção urinária é uma das alterações que a gente tem. Então pode ocorrer com o resultado de obstrução da uretra, então um cálculo renal, um coágulo, um tumor pode ter obstruído e o paciente não consegue eliminar a urina. É uma retenção urinária. O paciente foi sedado, fez uma RAC, anestesia, não consegue mais controlar os esfíncter, não consegue dilatar, não consegue relaxar, aí ele não consegue urinar, faz retenção urinária. Por que é importante isso? Porque eu tenho que fazer a intervenção, que é passar uma sonda vesical nesse paciente. Por isso é importante vocês no laboratório agora pensarem, olha, se eu tiver que fazer uma intervenção, uma delas é a sondagem vesical do paciente, que pode ser de demora ou pode ser de alívio. Né? Se for de demora, vai ficar um catéter lá fixo por 24 horas e pode durar alguns dias, ou vai ser de alívio. Passo a sonda, esvazio a uretra, tiro a sonda e ele volta à vida normal. Pode reter até 3.000 ml em casos mais severos, em casos que o paciente não foi assistido rapidamente. E isso pode lesionar até a bexiga. E o paciente sente muita dor, porque imagina, se normalmente a gente com bexiga cheia tem um volume médio de 600 ml ali na urina funcional, imagina quando dilata até 3.000 ml. É muito dolorido para o paciente, então a intervenção tem que ser rápida quando detectada, para você não deixar o paciente sentindo muita dor. Infecção urinária, falei já para vocês lá atrás, mas é a presença de bactéria na urina. A urina na bexiga ela é estéril, ela não deveria ter micro-organismo. Mas se a bactéria se multiplicou e migrou pela uretra, ela vai chegar lá e aí você vai ter a presença de micro-organismos na urina provenientes da bexiga. Tá? Então a infecção urinária é lá na bexiga. Nos hospitais, a principal causa de infecção urinária, olha que engraçado, é a sondagem vesical, é o cateterismo vesical, ou a manipulação cirúrgica. No nosso caso, que a gente faz a sondagem vesical no paciente, tenho que tomar todos os passos corretos no procedimento, porque se eu contaminar a sonda, eu vou levar a bactéria que está na sonda contaminada para dentro da uretra, e depois da uretra eu vou chegar na bexiga. Por isso que eu tenho que limpar muito bem a parte externa da uretra do paciente, ali, da entrada da uretra, para poder não levar a bactéria que está na região gênito-urinária, para não contaminar o paciente com uma infecção urinária. Incontinência urinária. Ao contrário da retenção urinária, a incontinência é a perda involuntária da urina e ela pode comprometer a imagem corporal, como eu falei para vocês. O paciente pode ficar deprimido e até se isolar, né, no caso em casa, para não se envolver com as outras pessoas, para não mostrar que ele tem essa incontinência urinária. Pode ser temporária, então o paciente teve uma anestesia, teve um trauma raquimedular, depois ele volta a ter a recuperação total. Ou ele pode ser permanente. Nos casos do paciente que são tetraplégicos, eles têm a incontinência urinária permanente. Então é importante lembrar que você tem vários tipos de incontinência urinária. Né? E atenção especial ao paciente que tem incontinência urinária, porque a urina em contato com a pele por muito tempo começa a deixar a pele úmida demais e ela perde a resistência à abrasão. E o paciente começa a desenvolver lesões de pele, até pelo simples fato de estarem usando fralda ou estarem usando colchão com dobras do lençol mal feita, pode lesionar a pele do paciente. Cuidado com os pacientes que têm incontinência urinária para não deixar eles muito tempo molhados, seja com fralda ou seja sem fralda. Tá? Tem que trocar ele assim que vocês descobrirem. Algumas características importantes a gente destacar aqui é a cor da urina. Tá? Cor pálida é a cor natural da gente encontrar, ela pode ter até uma cor âmbar quando você está com uma urina um pouquinho mais concentrada e não é natural você ter as outras colorações. No caso da hematúria, é uma coloração avermelhada porque você tem sangue presente na urina. No caso do âmbar escuro, pode ser bilirrubina, que pode ser associado a uma disfunção hepática que libera a bilirrubina e ela fica escura na cor da urina. E o caso do vermelho intenso pode ser relacionado, algumas pessoas levam até um susto, mas pode ser relacionado à alimentação. Por exemplo, quando o paciente come muita beterraba e essa coloração adquire uma coloração avermelhada, que é diferente da coloração da hematúria. Tá? Não é tão fácil de assustar assim não, mas você vai ver que há alteração. Né? Acredito que um de vocês já deve ter o hábito de ter... Acredito que alguns de vocês que têm o hábito de comer beterraba devem ter percebido a alteração da cor por causa do alimento que foi ingerido. Mas existe a concentração severa, que eu falei para vocês lá atrás, da cor de Coca-Cola, que é esse tom bem escuro, né, que leva a alta concentração da urina. E esse é o tipo de paciente que merece atenção quanto à dieta, irrigação, né, soro fisiológico, que você tiver de infusão,
balanço hídrico, né, desse paciente, quanto entra, quanto ele libera de urina, para você manter o controle dos cuidados rigorosos para esse paciente. A característica da limpidez da urina, quando você coloca num frasco e olha através da luz, né, você tem que perceber que ela é normalmente límpida. Se a urina estiver turva, pode ser problema de doença renal ou infecção do trato urinário, porque a infecção urinária torna a urina turva. Ela não é para ser espumante, se ela tiver espumante pode ser excesso de proteína. Lembra a história que eu falei da albumina? Então, proteínas que são filtradas e deveria ficar na corrente sanguínea, elas passam pelos glomérulos e acabam saindo na urina. Então, não é para ser espumante. E pode ter sedimento. Sedimentos como coágulos, formação de cristais, parecendo grãos de areia mesmo, lá no fundo de um recipiente que o paciente fez a urina, ou no fundo do vaso. Né? Às vezes eles percebem e relatam. Então, isso pode ser até formação de cristal, ou até cálculo renal que acaba sendo quebrado e ele é eliminado pela urina. Tem paciente que tem cálculo renal, não percebe a eliminação e vai perceber na hora que ele eliminou lá na urina e vai ver o grão de areia que está saindo. Tá? Isso é uma formação de cristal. O odor, ele é característico, todo mundo já deve ter sentido o cheiro de urina, da própria urina. Quanto mais concentrado, mais intenso é esse cheiro. E aí entra mais um problema dos pacientes que têm insuficiência renal crônica. O odor desse paciente ele é perceptível para quem está do lado, né? Porque ele transpira ureia, tem muita ureia circulando no sangue. A urina dele é muito intensa, muito forte. Então, às vezes, eles acabam se isolando socialmente também pelo cheiro que fica na roupa, pelo cheiro que ele passa para as pessoas. Então, é um tipo de paciente que merece uma atenção especial, principalmente uma atenção psicológica, caso vocês percebam esse tipo de retração, esse tipo de depressão do paciente de interagir socialmente por causa disso. E alguns desvios que podem ser feitos para melhorar a drenagem urinária em caso tenha alguns problemas desse citado lá em cima. Estoma, por exemplo, é uma abertura que a gente faz do meio interno para o meio externo. Ureterostomia é uma abertura do ureter para o meio externo. Então você vai colocar um catéter, nós não, né? O médico faz isso cirurgicamente, coloca um catéter lá dentro da unidade funcional ou dentro do ureter e faz a drenagem para o meio externo. Nefrostomia é um catéter lá no cálice renal, né? E aí externamente ao ureter, saindo direto do rim para o meio externo, faz a nefrostomia. E no caso da cistostomia, é uma derivação de um catéter dentro da bexiga para o meio externo. Tá? Então você vai perceber que o paciente tem coletores externo ali no abdômen. Você vai colocar uma bolsinha para fazer a coleção e essa bolsinha e você só vai saber em que posição que foi colocado o catéter quando vocês lerem o prontuário cirúrgico do paciente. Tá? Essa é uma informação importante. Aqui tem a ureterostomia, coloco um catéter dentro da ureter e levo para a derivação externa. Dentro do cálice renal aqui, por fora do ureter, coloca-se um catéter para fazer a derivação para o meio externo. E dentro da bexiga, coloca-se um catéter e leva para o meio externo. E aí o paciente fica dessa maneira, onde você tem aqui uma abertura com uma comunicação e você coloca aqui, então, uma bolsa coletora e vai fazendo o esvaziamento e o controle de quanto o paciente urina. Não tem, nesse caso, esfíncter. A produção de urina cai no catéter, esse catéter é artificial, ele leva para fora a urina e você vai monitorando hora a hora ou de 2 em 2 horas quanto é que o paciente urina naquela bolsinha coletora, tá bom? Então é importante vocês aprenderem algumas questões, né? Primeiro, revisar a higiene íntima do paciente. Como é que deve ser feita a higiene íntima antes de começar o procedimento? Não é só fazer a asepsia antes do procedimento da sondagem. Você tem que fazer uma higiene íntima antes com água e sabão. Então é importante vocês lembrarem desse procedimento. Coletar a urina do paciente pode ser que tenham exames específicos, como por exemplo, urina de 24 horas, ou o paciente está com sonda, como é que faz para coletar a urina da sonda do paciente? Cuidados com a própria sonda vesical, vocês vão aprender no laboratório, que eu não posso pegar a bolsa coletora, né, da sonda vesical e transportar por cima do paciente, senão a urina que está na bolsa coletora vai voltar para a bexiga do paciente. Então vocês vão aprender isso no laboratório. Vou aprender dispositivos de drenagem externa. Existem alguns sistemas, como é o sistema de drenagem masculina, que chama Uropen, vocês vão ver no laboratório, que é a drenagem externa. Parece um preservativo, você coloca sobre o pênis do paciente masculino, faz uma fixação com fita adesiva, ou esparadrapo, ou micropore. Né? Quanto mais delicado é a pele do paciente, é melhor usar micropore. E aí quando o paciente faz o xixi, que ele urina porque ele tem incontinência urinária, aquele preservativo é amarrado a um sistema de drenagem e ele cai dentro de um frasco.
tá? Então é um tipo de derivação externa, mas sem invadir o paciente. Sondagem de alívio, que é aquela sondagem que você passa o catéter, esvazia a bexiga e depois libera o paciente. E a sondagem de demora, sondagem vesical de demora, SVD, é mais uma sondagem que você faz de um procedimento mais complexo, que você vai deixar um catéter dentro da uretra, ele tem um balãozinho para fixar lá dentro, e aí toda a urina produzida do paciente cai na bexiga, da bexiga esvazia por esse catéter e vai para uma bolsa coletora. Então essas competências que vocês têm que sair do laboratório sabendo tudinho para vocês terem acesso ao hospital no semestre que vem e não passarem tanta preocupação ao paciente, porque vocês vão fazer isso no laboratório, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar umas atividades para vocês lá no ambiente virtual e para vocês responderem e a gente partir para a nossa próxima aula. Tchau!